aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, a gente vai continuar agora o nosso conteúdo, tá? Depois da nossa prova, tá certo? E aqui nesse conteúdo, vocês podem perceber, tá? Da página 77, vou até colocar aqui ao lado, tá? Ó, página 77, tá certo? Esse conteúdo são os ângulos opostos pelo vértice. O que isso quer dizer? Primeiramente, você tem que identificar quando dois ângulos são opostos pelo vértice. Você vai observar aqui, ó, eu coloquei duas retas, tá certo? Se você observar, aqui nós temos a reta DA e nós temos a reta CB. Tá certo? Aqui nós temos aqui a representação das duas retas, tá? Nessas duas retas, nós temos quatro semirretas, tá? Porque essas duas retas, elas são interceptadas por um vértice, um ponto em comum, tá? Esse ponto em comum aqui delas, que nós chamamos de vértice, ele quebra essas duas retas em quatro semirretas. Quais são essas quatro semirretas? Bom, aqui na reta DA, nós temos a semirreta OA e a semirreta OD. Certo? Nós temos essas duas semirretas. Dessa reta aqui, nós temos outras duas, ó. Vou colocar aqui de lado, ó. Nós temos a semirreta OB e nós temos a semirreta OC. Bom, observando aqui, eu vou colocar as observações, tá? Dessas duas primeiras semirretas. A semirreta OA, ela está subindo, tá certo? Se vocês observarem, a semirreta OA, ela está subindo. E a a OD, ela está descendo. Lembrem-se, elas estão como é que eu posso dizer? Com direções diferentes. A direção dela é subindo e a outra, a direção dela é descendo. O que isso significa? Que essa semirreta OA e essa semirreta OD, elas são opostas. Porque uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Então, no caso, elas são opostas. A mesma coisa acontece com a semirreta OB e a semirreta OC. A semirreta OB, ela desce e a semirreta OC, ela sobe. Logo, as duas semirretas dessa reta CB aqui, ó, elas são opostas. Beleza. Então, nesse caso, nós temos quatro semirretas, onde uma é oposta à outra, referente a cada reta. Tá certo? Bom, isso nós devemos observar primeiro antes de ir para o ângulo oposto pelo vértice. Se você observar aqui, nós temos dois ângulos representados, né? O primeiro ângulo é o ângulo AOB. Vou até colocar aqui em cima, ó. O ângulo AOB. O outro ângulo, que é esse de lado aqui, ó, é o ângulo COD. Vou colocar aqui, ó, o ângulo COD. Tá certo? E eles têm o mesmo vértice, que é o O. Que é o O. O que nós podemos aqui observar? Que os dois ângulos que têm o mesmo vértice, eles têm retas, que são as semirretas, no caso, né? Que são os seus lados opostos. Não é verdade? Olha aí, nós estamos chegando aqui, ó. Então, os ângulos AOB e COD são opostos pelo vértice, porque os seus lados aqui, ó,
tanto essas duas semirretas como essas duas são opostas, tá certo? Olha aí. Então, os dois ângulos são opostos quando as suas semirretas, que são seus lados, são opostos, tá certo? Bom, aqui nós temos a nossa definição para representar exatamente isso. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles, os lados, que são as semirretas, são semirretas opostas aos lados do outro. E isso é verdade. A gente acabou de constatar que essa semirreta desse ângulo é oposta a essa. Essa semirreta deste ângulo é oposta a esta. Então, os lados do ângulo AOB são opostos aos lados do ângulo COD. Confere, exatamente como a definição diz, tá certo? Isso aqui é para nós identificarmos os ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Agora vocês já sabem que dois ângulos, certo, opostos assim, são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá certo? A gente já vai passar para a próxima explicação. Só um minuto. Bom, pessoal, continuando, né? Nós temos agora a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Lembrando que quando um ângulo é oposto pelo vértice, nós colocamos o seguinte símbolo, tá? A gente coloca O.P.V, opostos pelo vértice. Aqui, ó, essa explicação, ela tá na página 78, tá? Então, vou colocar aqui ao lado, ó, página 78, tá bom? Página 78 do livro, para vocês acompanharem, tá? E lá vai ter mais ou menos um desenho da seguinte forma, desse daqui. E eu peço que vocês observem o que eu vou explicar aqui ao lado, tá? E depois eu vou colocar a definição que tá lá no livro, tá bom? Bom, o que você observa aqui, ó, se você pegar a medida do ângulo AOB, eu vou colocar aqui o vértice como O, tá? Ó, tá certo? Se eu pegar a medida do ângulo AOB e a medida do ângulo AOC, se a gente somar aqui esses dois, a gente vai ter meia volta, né? O que é meia volta? Meia volta é 180 graus. O que quer dizer que esses dois ângulos aqui, eles são suplementares, né? Porque a soma deles dá 180 graus. Então, eu vou colocar bem aqui ao lado, ó, tá? A medida mede do ângulo AOB mais a medida do ângulo AOC, ó, tá ali o outro, AOC, vai ser igual a 180 graus. Não precisa que eu saiba quais são essas duas medidas. Só basta eu observar que nessa reta aqui, ó, essa reta CB, você percebe que aqui você completa meia volta, 180 graus, ó, quando você soma os dois ângulos. Não precisa você saber qual é a medida desse e qual é a medida desse, tá certo? Você só precisa observar quando eles se juntam e eles formam a metade de uma circunferência, tá certo? Bom, beleza. Isso tá observado aqui. Bom, mas se eu pegasse o ângulo AOC e o ângulo COD, percebam que também dá para formar uma meia volta. Quer dizer, também dá para formar 180 graus, tá certo? Então, quer dizer que se eu somasse a medida do ângulo AOC
C, que é esse maior aqui, somasse, né, com a medida do ângulo COD, que é esse menor, COD, também daria 180 graus, né? Olha que interessante. O que que isso a gente pode tirar, né? O que que a gente pode observar? Bom, a soma aqui de cima e a soma de baixo dão o mesmo valor. Então quer dizer que esses dois aqui somados são iguais. Então a gente pode colocar assim, ó. Então nós podemos colocar dessa forma. Primeiro esse, ó. Mede AOB mais esse aqui, ó. Mede AOC vai ser igual, tá certo, a esse daqui, ó. Porque eles dois somados não dá 180 graus. Então, esse aqui vai ser igual a esse, ó. Posso colocar aqui também, ó. Mede AOC mais mede, coloca aqui, ó, COD. Vejam que eles são iguais, na verdade, porque a gente observou aqui que a soma deles dá 180 graus. E aqui, ó, bom, eu posso subtrair, olha aí, eu posso subtrair de ambos os lados a medida do ângulo AOC, tá vendo, ó? Eu posso subtrair a medida deles dois, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Eu posso fazer essa subtração, tá certo? Então, se eu subtrair a medida do ângulo AOC e a medida do ângulo AOC do lado esquerdo e do lado direito, no primeiro membro e no segundo, estão vendo que é uma igualdade, né? Então, isso aqui, ó, a gente pode fazer dessa forma. O que que vai sobrar? Vai sobrar a medida do ângulo AOB igual a medida do ângulo COD. Tá certo? Então quer dizer que esse ângulozinho pequeno é igual a esse ângulozinho pequeno. A mesma medida. Por exemplo, se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. O que que nós podemos dizer disso? Que eu vou colocar aqui como definição, ó. Definição. Vou colocar aqui embaixo, tá? Dois ângulos opostos, tá? Ó. Opostos pelo vértice tem as mesmas
medidas. Certo? Então essa é uma propriedade do ângulo oposto pelo vértice, tá? Ó, os ângulos opostos pelo vértice, OPV, né? Por definição, eles vão ter a mesma medida. Se um vale 30, o outro consequentemente vai valer 30. É obrigatório. Se um vale 10, o outro vale 10. Se um vale 40, o outro vale 40, tá certo? Consequentemente, esses dois aqui, ó, que são opostos pelo vértice, também, se um vale 150, o outro vale 150. É obrigatório, tá certo? Isso é uma regra. Vocês estão vendo aqui que eu provei que isso é verdadeiro, tá certo? Agora eu vou passar para um exemplo, tá? Para vocês verem como é que a gente encontra a medida de outro ângulo, levando em consideração tendo o outro ângulo oposto, tá certo? Eu vou fazer dois exemplozinhos para vocês verem como é que a gente descobre isso, tá bom? Bom, pessoal, referente aos exemplos, né? Primeiramente, o exemplo aqui, número 1, tá? Observe a figura abaixo, onde temos os ângulos EOF e GOH. Utilizando a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, lembre que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Podemos determinar o valor do quadrado, tá? Desse quadradinho. Bom, levando em consideração que 35 graus, esse ângulo EOF, é oposto pelo vértice ao GOH, nós podemos dizer que eles são iguais, né? Eles têm a mesma medida. Então, isso quer dizer o quê? Que 35 graus, que é a medida do EOF, né? É igual à medida do GOH. A medida do GOH é quadradinho mais 5 graus. O que é que nós podemos fazer aqui? Para a gente descobrir, nós podemos subtrair de ambos os lados, tá? Ó, tanto do lado esquerdo como do lado direito, o número 5. Para a gente ter que tirar esse 5 daqui, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, ó, nós vamos subtrair, ó. Subtrair 5 graus de ambos os lados, tá? Tanto do lado esquerdo, que está o 35, como do lado direito, que está o quadrado mais 5. Quando você subtrai 35 de 5 aqui, ó, 5 de 35 vai ficar 30 graus. Igual, né? Quando você subtrai 5 desse 5, não vai sobrar nada, né? Vai sobrar somente o quadrado. Então, aqui desse outro lado, você vai ter somente o quadrado, tá certo? Então, aqui nós podemos constatar que esse quadradinho aqui tem o valor de 30 graus, tá certo? Olha como foi fácil, a gente precisou fazer somente uma subtração. Lembre-se, sempre do lado que estiver o número que você quer encontrar, que nesse caso aqui era do lado direito, tá bom? Você vai ter que eliminar o número que está com ele, que nesse caso era o 5. Para você eliminar, se ele está somando, você vai ter que subtrair o mesmo valor, que no caso aqui era menos 5 graus. E você vai subtrair isso tanto do lado esquerdo como do lado direito da igualdade, tá certo? Então, por exemplo, eu quero eliminar o 5. Ele está somando o quadradinho. Então, eu vou ter que subtrair 5 de ambos os lados da igualdade. Quando eu subtrair 5 de 35, sobrou 30 graus. Quando eu subtrair 5 desse lado, os 5 graus aqui que estava somando com o quadrado sumiu. Porque 5 menos 5 é nada.
Então você não precisa colocar aqui o zero, né? E aí eu repeti somente o quadradinho, ó, e consegui encontrar que esse quadradinho era igual a 30 graus. Nas atividades que vocês vão fazer, vão ter questões parecidas. Então, lembrem-se disso, tá? Vamos passar para o próximo exemplo que é parecido com isso, tá bom? Bom, aqui ele pede que você determine o valor de x, que é o x aqui. É a mesma coisa desse quadradinho, só mudou o símbolo, tá certo? Se eles são opostos pelo vértice, né? Eles são opostos, então quer dizer que a medida deles é igual, que é pela propriedade que a gente acabou de ver. Se isso é igual, então nós podemos dizer que 27 graus mais x é igual a 120 graus. Tá certo? Olha como ficou parecido, né? Ficou bem parecido. Eu tenho que deixar isso aqui, ó, esse x, como eu deixei o quadradinho, sozinho desse lado aqui da igualdade. E eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sumir com esse 27. Esse 27 não está somando aqui o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 27 graus de ambos os lados da igualdade. Então, olha aí, ó. Eu vou subtrair 27 graus de ambos os lados. Tanto do lado aqui que tem o 27, como do lado aqui que tem o 120. Quando eu subtraio 27 de 27, vai sobrar o quê? Nada, né? Então, o que vai sobrar aqui desse lado? Somente o x. Então, você vai colocar aqui, repetir aqui, ó. X é igual. 120 menos 27 vai sobrar quanto? Vai sobrar 93 graus. Olha, então x é igual a 93 graus. Então eu determinei aqui, ó, o valor de x, tá certo? Determinei ele, descobrindo que ele é 93 graus, ó. Tá certo? Então, gente, aqui foram duas maneiras muito parecidas, tá? De descobrir qual é o número, nesse caso, tá? Que tá oculto, né? Porque quando você não tem um número, né? Nesse caso, o quadradinho, e nesse aqui o x, né? É porque ele tá oculto. E para você descobrir ele, você necessitou somente de uma igualdade, né? Uma igualdade aqui e de uma subtração, bem simples, tá? Então, quando vocês se depararem com isso em algumas questões que nós vamos ver, tá? Vocês pensem nisso aqui, voltem para o vídeo, ou no caso, voltem para onde vocês copiaram no caderno, revejam esses exemplos e façam lá da maneira que for mais correta, tá bom? Abraço a todos. O vídeo finaliza por aqui. Eu estou esperando vocês, as suas fotos e os áudios, o que vocês entenderam, tá? Até mais.